Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e a nossa aula de hoje é sobre Platão. Isso, hoje vamos explorar a República de Platão e compreender a justiça e a formação de uma sociedade ideal. Bom, bem-vindos, né, à nossa aula de hoje de filosofia, né? Então vamos explorar, né, a obra mais importante da filosofia ocidental, que é a República, escrita por Platão. Nessa obra, né, o Platão nos convida a fazer uma reflexão sobre a natureza da justiça e nos apresenta aí a sua visão sobre como uma sociedade ideal deveria ser organizada. Então vamos embarcar nessa jornada intelectual e descobrir os insights de Platão. É o meu convite a você, beleza? Bom, então nesse contexto filosófico, histórico-filosófico, né, antes de mergulharmos na obra, é essencial entender o contexto histórico e filosófico em que Platão escreveu a República, né? Platão foi o discípulo de Sócrates e viveu na Grécia Antiga, e durante um período, né, de questionamentos e busca por conhecimento. Atenas, a cidade onde Platão nasceu, né, estava enfrentando aí turbulências políticas e sociais. Vejam só vocês, o período de Platão já enfrentava aí, né, as turbulências políticas e sociais, o que vai influenciar nas suas reflexões sobre o que chamamos de justiça e também a organização da sociedade. Vamos começar então com uma questão muito importante, que é a alegoria da caverna. Tá lembrado disso? Se não, continue aqui no vídeo. Bom, uma das partes mais importantes ou famosas de A República é a alegoria da caverna, onde Platão, né, vai utilizar aí da metáfora para descrever aí a jornada de um indivíduo, né, um indivíduo da ignorância em direção à verdade, ou seja, ao conhecimento. Por quê? Porque na caverna as pessoas, né, acorrentadas veem apenas sombras que são projetadas na parede, acreditando que essa é a realidade. Mas quando, né, alguém é libertado e sai da caverna, começa então a sacar, a perceber a verdadeira natureza do mundo. Então essa alegoria, ela representa a importância, né, da educação e do filósofo como aquele que deve buscar a sabedoria para guiar a sociedade. Aí partimos então para a teoria das ideias, né? Um outro conceito-chave de A República é a da teoria das ideias, né? Também conhecida como a teoria dos mundos das ideias de Platão, né? Ou seja, o mundo físico de Platão é que percebemos que com os nossos sentidos é apenas uma mera cópia imperfeita do mundo ideal das ideias, ou seja, as ideias, né, são realidades eternas e imutáveis, enquanto o mundo físico, esse mundo em que eu vivo e que você vive, ele é transitório e imutável, ou seja, o mundo é do efêmero, né, ou seja, das transformações, das metamorfoses ambulantes, como já dizia, né, o roqueiro Raul Rock Seixas. Né, esse físico é transitório e imutável. Então, a justiça, para Platão, nesse caso, é uma das ideias, né, ou seja, uma ideia fundamental e que deve, então, aí, permear, né, todas as tarefas da vida em uma sociedade ideal. Veja que a palavra ideal aparece em todas as falas de Platão. Bom, e o estado ideal? Bom, o estado ideal para Platão, ele vai propor o quê? Vai propor um estado ideal no qual, né, a justiça, ela é o princípio que vai nortear aí, né, ou seja, ele argumenta que a sociedade, ela deve ser dividida em três classes: os governantes, nesse caso aí seriam os filósofos, né, os filósofos reis, os guardiões, os soldados, né, e os produtores, ou seja, os trabalhadores. Cada classe deve então exercer, segundo Platão, sua função, né, de acordo com as suas habilidades e capacidades naturais inerentes a cada um. Então, os filósofos reis, os mais sábios e virtuosos, né, devem governar com base na razão, buscando ali o equilíbrio, buscando o bem comum, né, e o equilíbrio social. É o que nós estamos tentando, né, dentro dessa sociedade a qual nós vivemos. E nós temos aí os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Platão já falava nesses três, né? Os filósofos, os intelectuais, os soldados, o jurídico, né? O judiciário, e aí então o legislativo seriam os trabalhadores. Então, percebe? Para buscar esse equilíbrio social.
Platão também vai falar sobre a questão da caverna, da educação, né, a educação e formação dos cidadãos, né. Para Platão, segundo Platão, a educação ela desempenha aí um papel fundamental na formação de uma sociedade justa. Olha só, Platão, ó, antes de Cristo já falava em educação para uma sociedade justa e hoje, 2023, século 21, estamos aí buscando aí uma educação ideal, né? Platão defende a ideia de que os cidadãos devem receber uma educação rigorosa, né? Ou seja, para a formação dos cidadãos. Ou seja, segundo Platão, a educação ela vai desempenhar um papel na formação dessa sociedade justa, por isso que ele defende essa ideia de uma educação que seja rigorosa desde a infância até a idade adulta. Lembrando que a educação no Brasil ela é obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade, ou seja, para preparar para que o indivíduo possa desempenhar né, as suas funções na sociedade. Então, essa educação ela deve ser pautada em 3 disciplinas, segundo Platão: ginástica, educação física, né? Música é um sonho ter na escola pública, por exemplo, não tem, né? E filosofia, que tem, mas que é relegada aí a um segundo plano. Então essas 3 funções: ginástica, música e filosofia, né? Então ele fala que a ginástica, os exercícios físicos, todo mundo sabe, é essencial para desenvolver a saúde e a força do corpo. A música, segundo Platão, né, ele não se refere, né, apenas, né, ao entretenimento, ao show, né, mas também à harmonia, à educação, né, à educação da alma. Ou seja, ele dizia que a música é uma ferramenta poderosa e para transmitir os valores morais, se bem que hoje, né, muitas músicas não fazem isso, mas é outra questão, né, os valores éticos e emocionais, porque através da música, né, os cidadãos seriam então expostos, né, às melodias, às letras inteligentes de Caetano, de Chico, de Milton Nascimento, de Alceu Valença, Lenine, e assim Zé Cabaleiro, e assim sucessivamente, né. Tom Zé, então através da música, né, essa riqueza para elevar a alma. E a filosofia, né, que aí o prato cheio de Platão, ele vai dizer que a filosofia ela ocupa um lugar central na educação, né? Essa proposta de Platão, porque ele acreditava que os filósofos são os mais aptos, né, a compreender, né, as ideias e buscar a verdade. Portanto, né, os futuros governantes, os filósofos, né, reis devem passar por um intenso treinamento filosófico, que a gente não vê hoje aí nos governos municipais, estaduais, né, como já tiveram em outrora aí presidentes da República. Então, faltou isso a eles. Então, a filosofia permite, segundo Platão, que eles adquiram, né, sabedoria e vão desenvolver nesse pensamento crítico e vão aprender a discernir entre o verdadeiro conhecimento e a mera opinião de aquele comprimidinho, que aquele remédio vai te salvar de uma pandemia. Capiche? Bom, e o argumento da justiça, para Platão, a justiça é a harmonia entre as partes da alma e a ordem correta da sociedade. Ele acreditava, né, que a justiça individual ela vai refletir a justiça na sociedade. A conclusão, né, o que podemos dizer sobre essa conclusão, sobre a República de Platão? Percebemos que é uma obra filosófica, né, que é profunda, por isso que é necessário as pessoas lerem, né, ou leem Platão, a República de Platão, para refletir sobre as questões que são essenciais, né, como a questão da natureza, a justiça, como a sociedade se organiza, né, que tipo de sociedade que nós queremos, né. Então, através da alegoria dita logo no início desse vídeo, né, a alegoria da caverna, da teoria das ideias e também da proposta, né, de um estado ideal, né, Platão vai incentivar, né, a busca do conhecimento, né, a busca do estado ideal, né, e cultivar as virtudes e trabalhar-se por uma construção de uma sociedade que seja justa. E ele toca na questão da educação que desempenha aí um papel fundamental nesse processo, né? Ou seja, então que se leia, que busque, né, que a leitura da República de Platão possa não apenas me inspirar, mas inspire você, a todos nós, a refletir, né, sobre as nossas próprias condutas, sobre a nossa sociedade e buscar aí um mundo que seja
harmonioso, que seja um mundo menos injusto, né, dada a situação a qual nós vivenciamos em nossos dias, em nossa sociedade atualmente. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas eu agradeço novamente, né, por participarem desta aula e embarcar nesta jornada filosófica. Então, até a próxima aula e continuaremos então a explorar aí as maravilhas da filosofia. Beijo e tchau. Inscreva-se no canal, compartilhe. É isso.